primeira vez que a gente vai fazer uma transmissão ao vivo do nosso podcast, diretamente aqui do Celebration Studios. Então, fica com a gente, porque o tema de hoje, gente, a gente vai falar, Maria, conta aqui pra gente quantas mensagens a gente recebeu, não só de pessoas perguntando como é que elas estão em Harvard, de repente, né? Do nada, que as pessoas acham que é assim, né? Que sorte! Que sorte! E também quantas mensagens a gente recebeu de pessoas que não falavam muito com a gente, né? E aí, do nada, nos contactaram novamente e falando e perguntando, puxa, será que eu não posso dar uma palestra lá também? Será que não tem como me colocar na próxima vez? Então conta pra gente o que levou a gente para Harvard, mas antes de falar... E até uma coisa, né, Fabiola? E pessoas também que a gente esperava que fosse vibrar, que fosse se entusiasmar e que também não se entusiasmaram. Tem de tudo. Na vida é isso, né? Tem de tudo. O que seria isso? Microfone de perto. Não, tô tentando ver a linguagem dos sinais do Celso, tentando falar com a gente. Né? Olha, estamos no estúdio, vamos fazer o podcast e a live ao vivo, mas a gente está aqui para gravar o podcast Rapcast. Rapcast. Os outros episódios já vão estar no meu canal, Maria também vai subir pro dela. Tem muita gente mandando mensagem, querendo saber cadê o podcast, os dois últimos episódios que a gente fez. Então, estamos subindo hoje pro canal. Muita coisa ao mesmo tempo, né, Fabiola? Muita coisa ao mesmo tempo. Conseguimos. Não deu. Então, gente, diante de todos esses pedidos, diante de muitas mensagens que a gente recebeu, até um pouco de curiosidade, né, Maria, de como que a gente conseguiu estar em Harvard palestrando. Aliás, um assunto que, além da gente dizer o que nos levou até Harvard, que é o tema do nosso Rapcast de hoje, né, e antes da gente começar a falar exatamente do tema, para quem ainda não me segue, meu nome é Fabiola Prado, vocês podem começar a me seguir, até quem está aqui na live. Não precisa nem sair, né, Fabiola? Só clicar ali em cima, já abre e já consegue seguir. E também seguir a Maria. A gente traz muito conteúdo, sempre com base na ciência da felicidade, né? Eu trabalho com o desenvolvimento de uma mentalidade positiva, uma mentalidade de crescimento. Maria trabalha muito a questão de vendas com felicidade. É a minha área, eu amo. Eu acho que quando a gente entende de ciência da felicidade, traz esse conhecimento e as ferramentas para dentro da venda, você não tem clientes, você tem parceiros de negócios. E é isso que a gente vai construindo juntos. Perfeito. E a gente teve essa oportunidade, é bom a gente falar, antes de dizer o que nos levou até Harvard, falar sobre a oportunidade que a gente teve, inclusive da gente perceber algumas pessoas que estavam lá, né, Maria, com a gente, Já começou a gravação? Já começou o podcast. Já, Celso? Então claro que já. Estamos ao vivo. Tantas pessoas que estavam ali e que, de fato, elas queriam estar no lugar que eu, você e algumas outras pessoas que participaram do evento estavam. E a gente percebeu algo muito interessante de pessoas, foi exatamente a nossa live da semana passada. Nossa live da semana passada, para quem não assistiu, tá lá gravada, né? Você pode já assistir quando acabar o nosso podcast aqui. Já vamos subir. Tá lá gravada no Instagram. A gente falou sobre se o Instagram é uma mentira, né? Por quê? Porque foi muito do que a gente viveu em Harvard, vendo pessoas que estavam ali, primeiro, como alunas, mas filmando e dizendo que estavam palestrando, né? Foi algo que nos chamou a atenção, que a gente achou que era uma brincadeira, mas de repente a gente viu que não foi. E pessoas que muitas vezes estavam ali com uma certa... um ar, às vezes, de que não estou gostando de alguma coisa, mas que no fundo, era simplesmente por querer estar naquela posição de estar palestrando ali. Estava desconfortável na posição que estava, né? Como aluna, ao invés de curtir, de aprender, E quantas vezes, né? Vamos ser bem sinceros aqui, quantas vezes a gente esteve em alguns treinamentos e pensou, puxa, eu poderia estar ali dando esse treinamento, né? Eu já estudei tanto, eu já li tanto. Ou a pessoa deu algum deslize, que pode acontecer, ninguém é dono da verdade, ninguém sabe de tudo, e às vezes você tem um deslize. Por conta disso, a pessoa já tira toda a credibilidade, né?
E quantas vezes o pensamento de querer estar ali vem. Até a ponto da gente comentar, caramba, o treinamento que a gente foi, né? A gente poderia estar dando esse treinamento. Só que, ao mesmo tempo, a gente nutrir essa humildade de pensar, em todo o tempo a gente precisa receber, a gente precisa aprender. Quantas vezes a gente... Uma frase que é dita no treinamento muda completamente o nosso modo de pensar, de ver, de enxergar as possibilidades, né? E a gente foi treinando essa humildade, porque acontece muito de você, às vezes, chegar num nível de conhecimento, de estudo, e você achar que ninguém mais serve para te ensinar nada. E isso em qualquer área, né, Fabiola? Se você pensar, você veio da área do direito. E quando a gente pensa, pô, já tô num patamar, eu sou advogada, muito respeitada, eu não preciso autoconhecimento, aprender ainda alguém com outro advogado, talvez mais novo que eu, não vou, mais nova, não vou. E ter essa mentalidade, como é bom, como a gente se diverte muitas vezes poxa, eu preciso sair daqui com algo. Eu acho que esse pensamento de eu estou aqui, eu preciso fazer valer a pena. Que seja fazendo networking, que seja aprendendo, como você falou, alguma coisa. Não é possível que você seja tão completa que não tem nada ali que possa te agregar, né? Às vezes, o tema já é conhecido nosso. Às vezes a gente já estudou, já leu, né? Já sabe muito sobre o tema, mas o olhar da pessoa é diferente. A vivência que ela tem sobre aquele assunto é diferente. E quanto isso agrega quando a gente tem a humildade de falar, puxa, alguma coisa eu vou receber dessa pessoa. Inclusive, você me lembrou muito, ontem tivemos a nossa última aula da segunda turma, né, da formação de felicitadores, e o trabalho final é muito sobre isso. É um único tema, é um projeto que tem que ser escrito, gravado, enfim, é um único. Só que com certeza serão trabalhos diferentes, porque a gente estimula que você traga a sua bagagem de vida, sua bagagem profissional. E como é lindo, né? Quando a gente recebe os trabalhos e começa a perceber. Como a gente se emocionou de ver tanto pessoas que trouxeram isso muito mais para a vida pessoal, quanto pessoas que não tinham nenhuma pretensão de trabalhar exatamente com isso e decidiram, né, mudar completamente aquilo que estavam fazendo, porque abriu o olhar de pensar, puxa, eu posso trabalhar com isso. Como tem pessoas que trouxeram um olhar da aplicação dessas ferramentas dentro do trabalho que elas já exercem, dizendo o quanto isso melhorou os atendimentos e tal. E isso que é mais lindo, porque é um tema único que todo mundo tem que falar, mas cada um trazendo o seu olhar, a sua vivência, a sua prática, né? E enriquece pra gente também, muito, né, Fabiola? A gente teve alunas médicas, alunas advogadas, alunas que trabalham com RH, enfim, uma variedade muito grande. Cada uma ensinou também. Psicólogas, né? E então foi interessante a gente vivenciar algumas coisas, né, lá em Harvard, pensando muito nesse olhar de como é importante a gente ter uma mente sempre aberta a aprender, desaprender, para aprender novamente. Porque chega um momento da vida que, se você tem esse amor por aprender, você pode cair nessa cilada de achar que você já sabe muito e já sabe tudo e que ninguém mais é capaz de te ensinar nada. E aí você chega num treinamento, num evento, num congresso, com um olhar de que, cara, será que tá valendo a pena? Será que eu vou aprender alguma coisa? E, na verdade, o nosso subconsciente acaba jogando contra, querendo encontrar algo, porque sempre tem. É uma escolha, a gente fala muito isso. E em vendas, eu gosto de trazer até essa analogia. Quando você está ali se vendendo um produto, vendendo seu serviço, alguma coisa, você precisa ter essa percepção. A pessoa do outro lado, provavelmente, a grande maioria vai ter essa mente, tá ali te julgando, te rotulando. Se você estiver muito preocupada em passar uma boa imagem, em falar bonito, você não cria a conexão que é o mais importante. Então, em vendas, o que é o mais importante? Como que eu te ajudo? Como que eu ouço o meu cliente para eu poder realmente criar essa conexão, até para tirar essa mente, até para adormecer ela e botar realmente o que vale a pena, o que importa, que eu vou agregar, o que eu vou trazer para você. E agora que a gente vai começar a entrar no tema do nosso Rapcast hoje, trazendo exatamente o que nos levou até Harvard,
Eu até vou pedir para vocês, já começa a mandar aviãozinho, porque agora sim a gente vai entrar compartilha. no tema. E olha, pela live, a gente tá aqui no podcast e ao mesmo tempo na live. A gente não consegue ler, a gente tá um pouco distante, né, Fabiola? E sem óculos, então, só para avisar. Mas a gente tem as perguntas que a gente recebeu nesse período. E é sobre isso que a gente quer já conversar aqui. E o que eu acho muito interessante, né? Enquanto vocês estão mandando aviãozinho aí para todo mundo, eu acho interessante porque quando a gente foi convidada, a gente recebeu um convite. Primeiro eu quero falar sobre essa questão, que eu já falei em algumas lives sobre isso, das pessoas hoje. Tem um mercado grande de pessoas que saem do Brasil, elas pagam para poder palestrar fora do Brasil, né? Seja aqui nos Estados Unidos, seja em Portugal, e se intitularem palestrantes internacionais. Fabíola, isso é ruim? Não, eu acho que se essa é a oportunidade, eu acho que toda oportunidade é bem-vinda, né? Não vejo nada de errado com intenção isso. boa. Desde que a intenção seja boa, desde que você esteja ali sabendo que você não está palestrando para uma plateia, você está de fato fazendo uma palestra para divulgar e começar um processo de que você é uma palestrante, porque você ainda não é, né? De fato. Mas tudo bem, nem vou entrar nesse mérito. Mas nós recebemos um convite, e isso para a gente já foi uma honra, né, Maria? De poder estar em Harvard, num convite da Tonya Beauty, que foi um privilégio pra gente realmente não esperava. Sim. Mas em nenhum momento a gente disse, e algumas pessoas vieram fazer perguntas como se... Mas vocês foram palestrar a convite de Harvard? Né? E claro que não. Claro que não. Em todo momento a gente foi bem clara que a gente estava em convite. Aliás, todos os posts, tudo dizendo e apontando, né, até para um agradecimento à Tônia por ter dado a gente essa oportunidade. Esse foi o 4º ano que aconteceu, né, o congresso de estética lá. E o interessante, né, Fabiola? Se você não tiver esse olhar atento para essa verdade, você não consegue curtir nem o que você está vivendo, porque você quer fingir algo que não precisa. E dá um trabalho fingir, né? Eu falo assim, gente, o povo tem tempo para ficar fingindo. Porque, sinceramente, para mim dá um trabalho danado. Exato. E depois, no fim do dia, não sabe. Porque que tá cansada, tá triste. Exausta, porque, pelo amor de Deus, eu tenho que estar fingindo o tempo todo um personagem, algo que eu não tô fazendo, desmentindo. Então, tem que ter um cuidado com o que você escreve, com o que você marca, porque a maioria das pessoas marcaram a Universidade de Harvard, quando, na verdade, a gente estava no Harvard Club, que é o único lugar em Harvard que você pode... palestrar sem ser aluno de Harvard, né? Ou sem ser um docente realmente. Uma pessoa que faz parte do corpo docente. Tudo bem se você não tem esse conhecimento, muitas vezes a pessoa faz isso por ignorância, por não conhecer, e tudo bem. Mas muitas pessoas fazem isso intencionalmente para fingir, né? Deixa eu fingir aqui, vou botar a Universidade de Harvard, ninguém vai falar nada. E foi até por isso que a gente fez a última live com esse tema, porque tem pessoas que com intencionalidade, e muitas vezes a gente na nossa santa ignorância, olha, você marcou errado, aqui não, marquei certo, eu quero marcar isso mesmo. Ah, entendi. Então tá. E às vezes a pessoa tá ali, né, naquele evento tão grandioso, tão lindo, com uma entrega tão especial, né? Um trabalho danado para poder produzir aquilo tudo. E quantas vidas no final agradecendo, transformadas. Olha, estou saindo com conhecimento que eu vou aplicar na minha cidade, no meu estúdio onde eu estou começando, enquanto outras não aproveitam. Exato, não, e você vê ali todo aquele trabalho, toda aquela entrega, e às vezes você quer estar naquele lugar, mas você não sabe os bastidores que é chegar ali. E a gente foi com esse coração muito grato por tudo que a gente estava vivendo ali. Mas é importante, Fabiola, agora me veio uma coisa, né? Por que a gente foi com esse coração grato? Porque hoje a gente já viveu aquele estágio. E talvez seja mais... Não vou falar fácil, porque não tem nada de fácil, porque a gente trilhou uma grande jornada. Mas hoje, olhando para trás e pensando, talvez, que quais os treinamentos que eu agi assim? Quais locais? Quais trabalhos? Né, sobre isso.
que eu acho que é até um pouco diferente de você. Eu tinha um pensamento... Uma tendência mais natural a sempre olhar o que faltava no treinamento, né? A focar em situações que eu pensava assim, nossa, mas é essa a entrega? Quantas vezes eu falei para você, e até nos dias de hoje, só que hoje com muito menos julgamento, com muito menos crítica e rótulo, de eu dizer assim, puxa, o conhecimento entregue não me agregou tanto. Exato. Mas as conexões feitas... Às vezes é uma pessoa, né, Fabiola? A gente já teve situações de conhecer uma única pessoa. E, como dizem, tá pago, valeu a pena. Exato. Então, assim, eu percebo hoje, né, que chegar num treinamento aberta ao que eu vou viver ali, né, eu acabo recebendo muito mais do que quando chega com essa energia de que, é isso... o conhecimento é esse. Agora, fazendo uma analogia até, né, para qualquer trabalho. A gente faz muito seleção, recrutamento, a introdução de um colaborador novo num time que já está rodando. Se não cuidarmos, e aí eu digo individualmente para cada um de nós e até para quem está treinando, quem está ali como gestor. Se não cuidarmos de lembrar que, olha, a tendência da maioria é entrar na empresa, estou muito feliz, estou entrando na Disney, olha, ganhei na Mega Sena. E aí quando entra, começa a observar os problemas, os desafios, a realidade, os bastidores, porque estava vendo o palco da empresa. Sim. E aí começa rapidamente a ir murchando, igual a bexiga, desanimando. E o quanto a gente precisa ter esse entusiasmo, que é o que a gente chegou na conclusão, né? O que chamou a atenção, tanto da Tônia, né, da equipe, o que chama a atenção, o que a gente recebe de feedback. Exato. A gente até recebeu recentemente um feedback lindo de um cliente, que é muito sobre isso, o entusiasmo, a forma que vocês falam, a leveza, e não é pro nosso ego. Não. É pra gente poder compartilhar, né? E foi tão interessante, né, Maria? Eu contei até lá, antes no comecinho da palestra, eu contei que eu vinha trazendo um tema diferente, né? Eu ia falar de acabar de fazer aquele treinamento da Disney sobre encantamento de cliente. E, em um dado momento, eu ouvi uma voz dizendo, você vai falar em Harvard sobre entusiasmo. Quanto foi importante... Porque é muito a trajetória que a gente vive. Porque se você não tiver ou não conseguir manter esse entusiasmo ao longo da caminhada, você vai desanimando. Exato. Quantas vezes a gente não falou, gente, sério, será que vale a pena? Vou descer pro play hoje não. Será que tá valendo a pena, né? Todo o nosso esforço, todo o nosso estudo. Eu tô no 2º mestrado aqui nos Estados Unidos. E aí, muitas vezes... Eu vou trazer para uma realidade, Fabiola, de hoje. Hoje eu acordei com uma enxaqueca que eu falei pra você, meu Deus, o podcast é hoje eu não tô bem. Mas vamos lá, tomei o remédio, acreditei, vai dar certo. A gente chegou, teve um desafio aqui dos equipamentos, tudo, porque a gente inventou, né, essa moda. Mas enfim, é você ter uma consciência, talvez. Desanimar não é a saída. Exato. Jogar toalha não é a solução, né? E eu acho importante falar sobre isso, porque... Muitas vezes, ao longo da caminhada, quando a gente está prestes a realmente conseguir algo, né, que a gente tanto quis ou tanto planejou, é quando a gente desiste, né? E a vida tem muito essa coisa do alto e baixo, né? Você muitas vezes está cheia de entusiasmo e eu falei sobre isso também com você lá muito, nós duas, né? Antes da palestra, como eu recebi algumas pessoas, e obviamente não acho que foi consciente nem de propósito não. Mas que me desanimaram muito antes da minha ida de Harvard. Até que eu pensei assim, gente, não é por acaso, né? Eu tô tá para acontecer algo que para mim vai ser um marco da minha vida, eu não esperava de fato. E principalmente, né, Maria, eu vou reiterar aqui, a gente não foi pagando, a gente foi por um convite, então isso pra gente foi muito valioso. Valioso, é isso aí. E obviamente, né, fruto do nosso trabalho, um trabalho que a gente faz com muita dedicação, não só para esse cliente, mas para todos os clientes que a gente trabalha. Então, foi um reconhecimento de fato. E eu, na hora, pensei, nossa, eu fiquei desanimada 3 dias consecutivos. Até que eu pensei, cara, não dá. É um evento tão grandioso, eu preciso, de fato, nutrir e trazer de volta
o meu entusiasmo, que é algo que a gente precisa entender que vamos desanimar ao longo da caminhada, mas a gente tem que ter ferramentas para nutrir esse entusiasmo, assim como nutrir a nossa musculatura emocional todos os dias, né? E isso é interessante, Fabiola, porque muitas vezes o entusiasmo a gente observa como algo natural. Realmente. Exato. Tem gente que tem mais natural. Isso, como a gente até fala muito no curso de forças de assinatura, que dons e talentos, pessoas vieram mais entusiasmadas de acordo com o perfil comportamental, a gente estuda e explica isso. Ok, isso acontece. Porém, a gente pode aprender, a gente pode se ajudar, inclusive quem tem mais entusiasmo por natureza também desanima, também fica triste. Então, quando a gente para aí fazendo uma correlação aqui com vendas, eu trago muito isso, né? Existe em vendas uma equação negativa do não. O que significa isso, Maria? Que com certeza absoluta, você vai receber muito mais não do que sim se você trabalha com vendas. Essa é uma certeza. Você pode sofrer por causa disso? Uma escolha sua. Se você sofre, já recebi 5 nãos hoje. Tá, e se o seu número ideal, existe um número, é a cada 10 você consegue fechar uma venda. Você vai precisar receber 9 nãos. Você vai ter que aguentar, mantendo entusiasmo. E aí? Não, esse ainda não. Mas e você tá felizinha? Você tá gostando? Você tá com esse sorriso aí, recebendo não? Porque eu tenho a certeza que eu tô no processo, que eu tô aprendendo, que eu tô fazendo corretamente e que eu sei que é de 10 para 1 a minha média. E olha que interessante, né? Porque se você traz isso tanto para vendas quanto para nossa vida pessoal, né? Muitas vezes a pessoa quer começar aonde outros já trilharam uma longa caminhada. Perfeito. Né? Quantas pessoas ali queriam estar palestrando? Mas o que você fez para chegar até ali, né? O que foi plantado? E a gente fala isso e parece uma coisa bem boba, bem corriqueira, né? Se você plantar banana, você vai colher o quê? Só que, gente, as pessoas não entendem. Não entendem. Que se plantar banana, vai sair banana. E até a questão de sorte, que a gente fala muito. Poxa, vocês deram uma sorte. Então, depende de quem está falando. Porque o preguiçoso falando sorte é exatamente para diminuir o seu preparo, o seu esforço. O que é sorte pra gente? Sorte é a oportunidade encontrando alguém preparado. Porque se a gente tivesse recebido um convite e a gente não tivesse preparada com conteúdo, com musculatura emocional, porque não foi fácil, né? Eu nunca viajei sozinha para ir para Harvard, fazer uma... Então, assim, são situações que provocam o nosso emocional, né? A gente deixou família, né? Eu tô quase morando aqui, né? Tá quase com o seu passaporte confiscado. Mas olha que interessante, né? Essa questão da sorte, quando a gente pensa... Quando eu cheguei na clínica, e aí a minha palestra seria 1h da tarde, né? Então seria depois do almoço praticamente, e eu estava super tranquila, até porque eu ia falar de encantamento de cliente e tal. Esse era o tema que eu tinha escolhido para falar naquele dia. E eu falei, pô, legal, vai ser ótimo, né? Depois do almoço a gente vai vir com esse tema. E antes de saber da mudança dos horários lá, eu já tinha decidido falar sobre sobre entusiasmo. E aí, logo alguns dias antes da gente viajar, uma pessoa lá da clínica falou para mim, você tá sabendo? Eu falei, o quê? Porque a gente já tava, né, com frio na barriga, pensando, o dia chegando. Será que eu vou dar conta, né? E eu falei, o quê? Você vai fazer a abertura do evento? Aí eu pensando, oi? Como assim? Eu nunca fiz uma abertura de um evento, exato, né? Mas é exatamente esse tema, eu estou contando toda essa história para correlacionar essa coisa de, será que é sorte? Porque se ela me traz essa notícia... Isso, da maneira que foi também. Tipo, já quase no dia do evento. E eu não estou preparada psicologicamente, emocionalmente, com o conhecimento certo, né? Porque como abrir um evento de beleza, né, com 100, não vou dizer 100 mulheres, porque tinham alguns meninos, mas com praticamente 100 mulheres, e falar de um tema na abertura que não tem nada a ver. Exato. Que não traz uma motivação diferente. Não abre a mente para receber, né? Para receber o aprendizado, porque
acabou, aí é aquilo, né? A gente pensa assim, cara, que sorte eu falar de entusiasmo, porque encaixou exatamente com a abertura, com a dinâmica que foi feita para preparar todas aquelas mentes que estavam realmente abertas a receber, né, o conteúdo extraordinário que foi trazido por vários médicos e especialistas da área. Sim. E se eu não estou preparada? Se eu, de fato, não tivesse musculatura emocional para isso, eu poderia simplesmente dizer, gente, eu nunca abri um evento, não, de jeito nenhum. E aí, Fabiola, que entra o racional. Muitas vezes a gente na racionalidade, né? Não, eu não tô. Poxa, eu tô preparada. É um desafio. Você tá No se tá se fundo, apresentando, né? e no fundo, né? Às vezes você fala para mim, você não tá nervosa? No fundo, dá um frio na barriga. Dá. E se E ao perder mesmo isso, perde a graça, né? perde a graça. Mas ao mesmo tempo eu pensava, cara, eu dou conta, né? Eu tô certa do que eu fiz, do quanto eu estudei, do quanto eu me preparei para esse momento, mas você concorda que se a gente não tem todo esse preparo que vem da dedicação que a gente tem para estudar esses temas que estão totalmente correlacionados com a ciência da felicidade, né? Porque uma pessoa feliz, ela é entusiasmada. Sim. Pode ter um grau maior ou menor de entusiasmo, mas, cara, não tem como. Se a gente não tem todo esse preparo e formar pessoas na ciência da felicidade para a gente hoje retroalimenta, né? Perfeito. Porque quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. E a gente ficou até muito feliz essa semana quando a gente viu um grupo de felicitadores que se uniram, né? Se juntaram para fazer lives propagando a ciência da felicidade, que a gente sozinha, eu falo, uma andorinha não faz verão, né? Exato. E é um assunto ainda, né, Fabiola, muito subjetivo, né? E que gera muita dúvida, porque felicidade, mas como aprende a ficar feliz? Eu tô cheio de boleto para pagar, tô cheio de problema, me separei, fui demitido, mas não é sobre isso. E quando a gente observa que esse entusiasmo, né, que é o que a gente realmente percebe, que a gente tem e que a gente pratica. Porque o desafio acontece, Fabiola. Muitas vezes olham pra gente, não, mas vocês não têm desafio. A vida de vocês é maravilhosa. Tem problema, Maria, na sua vida? Não, né? Um mar de sou uma rosas. privilegiada, né? Só que é óbvio, Fabiola, eu acho que até agradecer a falta de alguns problemas, que graças a Deus de saúde, sabe, de diversos financeiros, a gente tem sim desafios, mas quando você tem também esse olhar de ser grato pelo que eu tenho, eu queria ter aquilo, mas eu tenho isso. O que eu tenho hoje na minha vida, e a gente pratica muito isso, né? O que eu tenho hoje? Estar aqui em Orlando com você, visitando outros amigos, podendo viver, meu marido vindo, trabalhando, ganhando para estar aqui. Então, assim, eu tenho desafios para viver? Tenho. Eu tenho, no meio disso tudo, acontece algumas situações que você fala o quê? Interessante. Mas não pode nos abalar a ponto de tirar o nosso entusiasmo. E uma coisa que eu falei muito lá, né, na hora da palestra foi, não basta a gente ser entusiasmada. Porque às vezes a pessoa pensa assim, mas então eu tô tranquila, eu sou super entusiasmada. A gente tem que aprender a entusiasmar. A gente teve um caso essa semana, né, Maria, com um cliente, que o desafio de algumas pessoas que trabalham, né, nesse lugar é exatamente esse. Tipo, não, eu sou entusiasmada, mas as pessoas aqui... O problema tá no outro. As pessoas aqui não entendem, né, não conseguem. E aí foi quando a gente trouxe esse olhar para a pessoa. Se você... Cada um pode dar aquilo que tem. E se você tem de sobra, cara, que bom. Você precisa transbordar isso no ambiente em que você se encontra. Então, muitas vezes o seu olhar é o seguinte, cara, eu sou entusiasmada, não tô nem aí pro outro. Ou pior, né, Fabiola, que é o que a gente foi vendo. A pessoa vai se apagando, porque já que o outro não é, também não você. Ela é puxada para baixo. Ela é puxada, contaminada. O quanto o ambiente impacta, a gente fala isso muito em treinamento. Sim. Nós somos a média das pessoas que a gente mais convive. E se a gente está num ambiente onde todo mundo é desanimado, negativo, desmotivado, sem entusiasmo, o seu esforço precisa ser maior. Você precisa estar consciente e alerta. Ou muda de ambiente, se for possível. E olha que interessante, você fez isso lá, né? Eu me lembro que foi até interessante perceber isso, porque você percebeu muito mais do que eu,
que tinha algumas pessoas numa mesa que tinha lá acho que era Uma específica, que estava reclamando da água que estava gelada demais. Eu falo, gente, a pessoa que reclama que a água está gelada demais, ela não pode estar bem, né? Porque assim, deixa esquentar no copo, bebe depois, não sei, né? Isso pode até passar na cabeça. O que me surpreende, né, Fabíola, que foi o que a gente fica rindo. Hoje a gente, graças a Deus, a gente não entra na energia. A gente se diverte. Mas assim, você pensar, gente, que água gelada? Pra que esse gelo todo? Palhaçada esse... Você pensar, tá tudo bem. Daí a você verbalizar, acreditar com essa energia, porque às vezes eu posso virar pra você e falar, tá gelada, né? Nossa, doeu o cérebro. Não tem aquela água que dói o cérebro. Você bebe, você fala, gente, congelou o cérebro. Mas rindo, brincando é uma coisa. Outra coisa é com aquele peso de tipo, até a água, né, tá me incomodando. E foi interessante porque a gente percebeu que aquela única pessoa estava contaminando todo o resto, todas, né, as outras pessoas da mesa. E você, com muita delicadeza, gentileza, sentou no lugar de uma, que ela falou assim, não, mas aqui é o meu lugar. Aí você, não, você vai sentar em outra mesa. Vou te botar numa mesa bem melhor. E aí, o que essa pessoa falou pra você? E óbvio, né? Assim, com muita intencionalidade. Eu fiz isso com muita intencionalidade. E no final do evento, eram 3 dias, no final a pessoa veio agradecer. Que bom que você... Muito obrigada por você ter me trocado de mesa. Então é óbvio que tem coisas que a gente não percebe, tem coisas que a gente não faz por mal. Mas olha que incrível. Quando você faz isso e você percebe o resultado gerado, né? Porque você também nem imaginou, você fez... sabendo que o melhor para aquela pessoa seria não estar ao lado de uma pessoa que reclama que a água está gelada. Torcendo para dar certo, né? Exato. Então, e aí você realmente consegue perceber que o resultado gerado foi extremamente positivo, né? A ponto da pessoa vir te agradecer, você não estava esperando isso. Exato. Você começa a ter mais intencionalidade você mesma de pensar, cara, se eu sentar do lado de uma pessoa que tá girando numa energia negativa, eu tenho a responsabilidade de mudar de lugar. E quantas vezes, quando a gente traz aqui essa história que aconteceu há pouco tempo, quantas vezes eu intencionalmente verbalizei isso dentro da minha casa? Porque é óbvio que a gente convive com pessoas que a gente não vai descartar do nosso dia a dia. Não é sempre que a gente consegue mudar, né, o ambiente, né? Não é sempre. Eu não posso sair da minha casa e largar. Exato. Então, assim, e também tem os dias que somos nós que estamos um pouco azeda, né? E que eu mesma falo, gente, hoje eu não estou bem, nem fala comigo, porque... Tô precisando de um abraço. Exato. Não, e se eu começar a falar, eu vou começar a reclamar, e aí eu contamino meu ambiente. Então, Perfeito. Eu prefiro me calar muitas vezes. E quantas vezes eu verbalizei para os meus filhos, se você não tá bem, te dou a oportunidade de voltar pro seu quarto. A hora que você se sentir melhor, mais feliz, com um sorriso no rosto, aí você volta, né? Eu dou o direito da pessoa não estar bem, mas por que, se você não está bem, você escolhe ir a um local e contaminar todas as pessoas simplesmente porque você não está bem? E, Fabiola, eu até gravei um Reels, né? No outro podcast eu comentei, saiu um Reels exatamente de um acontecimento real comigo na viagem, que eu fui atendida por uma pessoa no check-in e que a pessoa nitidamente não estava bem. Ou não estava, ou trabalha daquele jeito e acha que é normal, porque pode ser, né? Falta um feedback ali. Mas a forma que a pessoa responde, você já... Aí eu poderia discutir, não, absurdo, entrar na... Meu marido estava comigo. Entrar na energia da pessoa. Entrar na energia, ou olhar e falar, não tá bem. Uma resposta dessa não pode estar bem. Quem ficar curioso, vai lá no Reels e assiste. Maravilhoso. Porque é sobre isso, é você não entrar na energia. E muito pelo contrário. O que a gente deseja nos nossos treinamentos aqui, com essa fala, é seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então, se você tá vendo, pô, o ambiente tá ruim, o que eu posso... Não é só se afastar, eu não vou me contaminar, vou sair. Ok, o que eu posso fazer além disso? De repente... trazer a consciência, falar sobre, né? E a gente chegou num nível, eu diria, né? E ainda temos muitos degraus acima, graças a Deus. Mas num nível que quando a pessoa está muito fora da caixinha, né? Essas pessoas, e a gente deu vários exemplos num cliente que a gente estava trabalhando essa semana, muito interessante, porque quando você vê que a pessoa vem com algo muito fora... Você tem que se divertir, gente. Trazer a leveza. Igual filho, né?
Quantas vezes a Maria fica muito lá em casa e conhece meus filhos desde pequena, desde pequenos, né? Não você pequenos, meus filhos pequenos. Que o meu filho às vezes faz uma grosseria, fala de um jeito mais ríspido, rude, que eu viro e falo, nossa, mas eu amo você porque você é gentil. Eu amo você. E ele começa a rir, porque ele percebe que eu tô, né, em certo ponto, trazendo um olhar leve, mas que eu tô chamando atenção e que eu não admito aquilo. Então ele dá uma risada, pede desculpa, reformula, né? Porque tem vezes que não adianta você entrar naquela energia de ficar... Ele é ríspido, eu sou ríspida. Ele faz uma grosseria, eu faço 10, né? E o quanto isso, né, Fabiola, no trabalho, o quanto isso mina o entusiasmo dos outros, o quanto isso mina o trabalho em equipe. Quantas vezes a gente entra e a gente ouve assim... Não, mas o problema aqui da empresa é comunicação. Tá totalmente sem comunicação. Aí você, pelo tom de voz que a pessoa traz, a gente fala mais. Interessante. Explica. E quando vai conversando, você percebe que a forma que um falou não foi bom, né? Não foi boa. O outro, ao invés de entender e falar, não tá bem, aconteceu, deixa eu, né? Não, vou reagir, porque bateu, levou, aprendi assim em casa, falou de qualquer jeito, eu respondo de qualquer jeito. A coisa vai tomando uma proporção que chega a um ponto de ninguém se falar na empresa. E aí o problema é a comunicação. O problema é a comunicação. Não sei nem o que é isso, mas o problema é dela. E eu fui criada, né? Você sabe dessa história. Meu pai, ele ensinava nós 3, né? Desde pequenininhos. Minha filha, se alguém bater na escola, você bate de volta. Bateu, levou. Então, assim, a gente vai sendo... né, ouvindo, porque ele provavelmente foi criado assim. Exato. A pessoa dá o que recebeu, né? E eu me lembro da minha mãe falar pra ele, pelo amor de Deus, não é assim. Então, graças a Deus, eu tinha minha mãe, que era, né, a equalização da minha casa. Só que inconscientemente você vai trazendo isso, não leva o desaforo pra casa. É isso. E quando você é a pessoa que recua e fala, cara, tá tudo bem, você não quer, eu não faço. De que forma eu te ajudo? Se eu fiz errado, me perdoe, mas como que você me ajuda a não fazer de novo desse jeito? Perfeito. O que você sugere? Então, a gente voltar sempre com uma pergunta e não de querer estar certa, porque a gente tem essa coisa de querer estar certo o tempo todo. O querer estar certo e o se ofender, né, Fabiola? A gente fala muito sobre isso. O Leandro Carnal foi muito feliz quando trouxe essa palavra aí que a gente, né, aprendeu, que é... Se você se ofende, você tem que parar para observar. Você está muito ofendido, se ofende com os que os outros falam. Para com isso e pensa. Se a pessoa fala, se é verdade... Você não pode se ofender. Você não pode se ofender, é uma verdade. Você fala demais, você fala de menos, você está comendo muito, você não finalizou o trabalho, você entregou errado. É verdade? É. Então você vai pedir desculpa. Caramba, deixa eu pensar numa solução, vamos aqui. Ah, mas a forma que ela falou, ok, mas foco na solução e foco na situação. Se o que ela falou é mentira, não, eu entreguei o trabalho. Não, eu não sou dessa forma. Você não precisa se ofender. Você observa e fala, gente, não tá bem. Interessante, não tá bem. Tudo bem, é o olhar dela e tá tudo bem, mas aquilo não bate errado. Por quê? Porque é mentira. Isso não é verdade. E a ponto de reagir de uma forma, o que a gente percebe muito é a reação diante de algo errado. E aí, trazendo para o tema da live, né, Fabiola? Até pra gente, já estamos aqui... O nosso Happy Cash. E live. Exato, ao mesmo tempo. Finalizando, pra gente pensar sobre esse entusiasmo, é assim, o quanto essas atitudes, o quanto essa reação direcionada na raiva, na inveja, com emoções negativas. Essa reação que você está trazendo é exatamente você agir no ataque ou fuga, agir com o seu cérebro sobrevivente. Então, é muito você escolher e tá ligado nessa questão da mentalidade, porque uma pessoa com uma mente positiva, com uma mente sábia, ela não age dessa forma. Ela não reage. Exato. E quando você pensa nessa reação, por que você fez isso? Não, eu fiz porque o fulano fez, porque... Aí você para pensar, eu poderia ter feito de outra forma. Se você fizesse de outra forma, você não só resolveria o problema, você ensinaria, você não teria diminuído o seu entusiasmo pelo trabalho, pelo marido, por tudo. Porque as pessoas vão se esvaziando. Ah, meu casamento... Isso pra mim é a melhor parte, Maria.
E eu falo muito para você isso, porque a melhor parte para mim é eu entender que hoje eu dificilmente eu pego a energia do outro. Eu olho, vejo que a pessoa não está bem. Muitas vezes a gente solta um compreendo Compreendo. e, e eu penso assim, gente, como é bom, porque em outros tempos eu reagiria. Até no trânsito já dei essa né, já falei sobre isso aqui muitas vezes, que até no trânsito, se alguém me fechasse, eu saía perseguindo a pessoa. Um negócio que eu falo assim, gente, não tem base, né? Como é que pode? E eu pegava toda aquela energia, o seu corpo sente, a sua mão fica trêmula, o seu coração fica disparado. Exato. E Você hoje, perde até o seu foco, né? totalmente. E hoje, saber que eu não sinto mais todas essas toxinas negativas que vêm desse cérebro reativo, é muito melhor para mim, mas também é muito bom para quem convive comigo. Porque dificilmente a pessoa hoje vai me ver completamente fora da caixinha como no passado eu era, né? E rapidamente, eu acho que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente pratica, eu penso muito sobre isso, que um vendedor, quem trabalha em vendas, naturalmente desenvolve. Se ele Sim. se ele é um profissional e está ali há anos. Por quê? Porque você não pode responder de qualquer jeito seu cliente, porque você vai atravessar por desafios, desaforo, mal interpretação, julgamento. Você vai trabalhar, você vai passar por diversas situações. E se você realmente entende que isso faz parte, isso é o processo, eu tô me desenvolvendo, você vai ganhando a tal da musculatura emocional que ajuda muito na sua vida. E Na vida como um todo. a gente tem situações incríveis. Ontem mesmo, anteontem, né? A gente teve ontem. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa que se desligou de uma equipe de vendas. Linda mensagem. Realmente colocando. Quase um livro, né? Quase um livro, te mostrei. Colocando o quanto aprendeu, como entrou, agradecendo a paciência, porque é sobre isso. Tem que ter paciência para entender e falar, gente, não tá bem, não pode ter respondido dessa forma para mim. Quantos anos você tem? Entender tudo. Hoje, na idade que eu tenho, eu consigo até. Poxa, tem quantos anos? Pô, tem 20 anos a menos que eu. Ah, tem uma estrada, muita vivência. Né? Não vou. Até grosseria, Fabiola, né? Eu falo muito sobre isso. A gente tem essa preocupação de ensinar até o colaborador a como sair bem. Saia bem das empresas. Exato. Deixa não a porta. Não empurra a porta com o pé. Fecha com a mãozinha. Igual você faz em casa. Tem gente que fecha com o pé. Pá! Aí, filha, precisou amanhã, a pessoa vai lembrar do quê? Do fechamento. Não vai lembrar da tua história, não, mas eu tenho uma história lá de 3 anos. Mas como você saiu? Por quê? Porque reagiu de acordo com raiva, com inveja, com rancor de alguma coisa. Vale a pena? E a gente fala muito disso, né, Maria? Não importa como você entra, importa como você sai. Né? É o que fica, né? É o que a pessoa vai lembrar. E para deixar aqui uma última mensagem nossa, né? Eu confesso que até escrever sobre entusiasmo, eu não tinha noção de como o que nos fez chegar até aqui, e aí eu falo por mim, falo por você, Sim. Foi o nosso entusiasmo. Então, o que eu quero deixar para quem está escutando a gente hoje? Não é a sua capacidade técnica, não é a sua capacidade intelectual e reforçando que eu não estou dizendo que isso não seja importante. Claro, sem desmerecer nada, porque é um sem conjunto, desmerecer né? É um nada, quebra-cabeça. Exatamente. Eu estou no meu 2º mestrado nos Estados Unidos, então assim, eu sou uma pessoa que estudo, que leio, que ama aprender, e você também. Sim. Então, mas não é isso, não foi isso que, primeiro, nos fez trabalhar com os clientes que a gente trabalha hoje, nos fez ter uma formação em felicidade, nos fez ter uma rede de apoio, né, Fabiola? Hoje eu tenho ter conexões poderosas, poderosíssimas, que quantas vezes eu te ligo e falo, cara, em que momento eu tô nesse lugar? Mas por conta de alguém que se conectou com o quê, o meu entusiasmo. Quantas vezes eu falo pra você, caraca, o cliente fechou, mas eu não tava nem vendendo nada. Ele não sabe nada da minha vida, ele Pergunta não sabe. pouco. É aquela venda que o vendedor continua vendendo, mas eu já te comprei. Exato. Vai desvender. Para que você não vai desvender. Não, e às vezes eu acho interessante, a gente compartilha uma com a outra. Sim. Mas Maria, ele perguntou pra você o que você faz? Não. Ele perguntou pra você quais são os clientes que você atende? Não. Então, assim, o que ele compra nosso? O nosso entusiasmo. E muito importante isso, né, Fabiola? Porque nem somos
super famosas no Instagram. Ah, vocês têm milhões de seguidores, por isso Aí a pessoa foi lá, vender, né? é fácil vender. Ah, Não é é sobre isso, não é sobre isso. Então, e realmente pra gente, quando você trouxe esse conteúdo, né, e a gente começou a falar, o quanto é um desafio hoje as pessoas entenderem que o entusiasmo, você se manter com alegria, com esse pensamento de como é que eu influencio positivamente o meu cliente, quem trabalha do meu lado. Não me deixo ser influenciada negativamente. Exato. Né? Então eu acho que essa é uma mensagem poderosa que a gente pode deixar aqui hoje cuide do seu entusiasmo. Cuida dele. Vai desenvolvendo. Cuide, desenvolva, nutra, alimente todos os dias, porque assim como a comida, se deixar um dia sem alimentar, você vai ficar desnutrida. Ou entrar qualquer coisa, joga qualquer coisa pra dentro. Joga comida lixo pra dentro. E uma coisa que é bacana, né, Fabiola, que a gente viveu até isso. Mas eu não tenho esse entusiasmo de vocês e eu não tenho pessoas ao meu lado. Como é que eu faço? Tem rede social. Siga a gente. Exato. Tá Olha, aí com uma certeza dica. você vai sair mais entusiasmada. E a nossa formação e outras pessoas que não queiram, não quero vocês. Tem milhões de pessoas que a gente segue para nos nutrir. Exato. Retroalimentar especificamente na questão do entusiasmo. Muitas vezes a pessoa não está nem vendendo, nem falando entusiasmo, né, no tema específico. E nem tem um conteúdo técnico sobre isso. Né? Só que ela é naturalmente uma pessoa entusiasmada e vê-la no Instagram acordando, as atividades que ela faz, o quanto ela produz. Porque uma pessoa feliz, ela naturalmente é entusiasmada, e uma pessoa entusiasmada, ela vai trazer uma produção melhor, uma criatividade maior, uma inovação maior. Então, estar consumindo conteúdos de pessoas com esse perfil é maravilhoso, é uma das formas de nutrir, né? Assim como a gratidão diária, né? Assim como você ler livros que também tragam e nutram o seu entusiasmo. Tem muitas ferramentas que você pode usar, músicas, né? Quando você está mais desanimado, ao invés de ficar escutando sofrência, você escuta a música que alimenta até a alma. no ambiente de trabalho. Quantas vezes a gente entra em locais, que música é essa? Que música é essa? Eu nem tô prestando atenção, a gente deixou, porque a gente bota... Não, mas não é qualquer coisa. É tudo com intencionalidade. A música é intencional, o cheirinho intencional, tudo que é falado, a palavra que você escolhe. Exato. Então é muito sobre isso, né, Fabiola? Eu acho que estamos caminhando para o fechamento aí de mais um episódio. Muito rápido. A gente falaria bastante. Aliás, a gente fala. Horas. Exato. Mas fica pro próximo. Eu acho que essa é uma mensagem poderosa. Cuidem do seu entusiasmo. Porque de verdade, uma pessoa com boa técnica e com entusiasmo. E eu vou deixar uma última frase para vocês aqui. Quando você tem conhecimento técnico, conhecimento intelectual, ajuda você a dominar algumas coisas, alguns assuntos. Isso vai te ajudar muito. Mas o entusiasmo é o que faz a gente governar sobre todas as coisas. Então, fiquem com essa frase, anotem. Gente, quem quiser compartilhar, porque isso ajuda a nutrir o entusiasmo também, né? Quando a gente... O nosso, o de vocês. Exatamente. Compartilhe. Se tiver alguma frase que vocês gostaram, que ouviram aqui e que possam ter impactado vocês de alguma forma, coloquem também, né, nos stories. Marca a gente, que a gente é influente, a gente adora. A gente se entusiasma com isso. Exatamente. E a gente vai seguindo. Um beijo para todos. Muito bom, gente. Eu não sei nem para onde olhar. Exato. Beijo. Pra câmera. Eu não olhei para a câmera em nenhum momento do podcast, mas vai ficar bom de qualquer maneira, tá, gente? Beijo. Beijo. Mais um episódio no próximo, a gente avisa vocês. Beijo.